Meus irmãos, nós vamos tratar agora sobre o Evangelho de Mateus, tá? Também conhecido como Levir. Antes de a gente caminhar aqui, é importante a gente lembrar que Mateus foi convidado por Jesus para ser apóstolo, tá? Para ser apóstolo dele. Ele era cobrador de impostos e o seu nome Levir, tá bom? Então é importante a gente trazer isso aqui à tona. Uma outra coisa que eu quero deixar claro é que nós seremos sucintos sobre o Evangelho de Mateus, porque vocês receberão aí as suas apostilas e vão desfolhar, vão ler, vão fazer algumas meditações e algumas pesquisas. O que é importante, meus irmãos? Vocês, se não tiver condição financeira hoje de comprar um comentário bíblico sobre o Evangelho de Mateus, baixa na internet, tá bom? Baixa, você pode baixar e vai ser uma benção para você ficar conhecendo um pouco mais. Por quê? Porque aqui o que a gente dá, irmãos, é o que é de mais importante. Só que tem muita coisa, né? Eu costumo dizer para vocês que o conhecimento ele é dinâmico. Então tem pesquisa que vocês vão fazer e vão descobrir coisas sobre Mateus que talvez eu ainda não sei, que eu não saiba, entendeu? Então vamos lá. O Evangelho de Mateus. Os profetas do Antigo Testamento predisseram e ensinaram pela vinda do ungido, que entraria na história para trazer redenção e livramento. Tá, então vamos lá. Qual que é o tema central do Evangelho de Mateus? Qual que é? Tá? A gente sabe que ele fala de milagres, ele fala de arrebatamento, ele fala da grande tribulação, ele fala dos finais dos tempos, de nascimento, ele fala de ressurreição, assim como os outros. Mas o que é central em Mateus? Qual que é a mensagem central? É apresentar Jesus como rei. É por isso que você, no Evangelho de Mateus, você vai encontrar a cronologia de Jesus, né? A geologia de Jesus, tá? Então vamos lá, a genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele quer apresentar Jesus como um rei. Porque ele está escrevendo para quem? Para os judeus. E os judeus acreditavam que o Messias é um rei, ou seria um rei dominante, né? O povo de Israel acredita que o Messias virá num cavalo branco e que vai reinar e aquela coisa toda. Então ele está escrevendo para os judeus. Então ele tem que apresentar o Messias como um rei, porque senão o seu livro não seria lido pelos judeus convertidos, né? Ponto. Tá bom? Então vamos lá. Então ele começa a genealogia de Jesus apresentando Jesus como raiz de Davi. Davi que foi um grande rei, um exemplo de rei para a comunidade israelense, para os judeus. Então ele apresenta Jesus como descendente de Davi. Por quê? Para ser rei, ele precisava vir da descendência de um rei, né? Ponto, tá? Então Mateus vai apresentar no seu primeiro capítulo Jesus como rei, filho e raiz de Davi, como estava predito lá no Antigo Testamento. Outra coisa que nós vamos abordar aqui é a autoria do Evangelho de Mateus. Que algumas pessoas, alguns historiadores aí, alguns comentadores aí, não acreditam que tenha sido Mateus que tenha escrito o Evangelho. Tá? Porém, o Evangelho de Mateus tem a sua assinatura. E como eu citei para vocês e como está na introdução, Papias, um dos grandes pais da igreja, que é citado por Eusébio de Cesareia, ele vai fazer citação do Evangelho de Mateus, né? Ele vai citar o Evangelho de Mateus como sendo Mateus o escritor. É isso que dá credibilidade. Pastor, o que o senhor quer dizer? Para que eu acredite que um documento é verdadeiro, eu preciso que tenha um outro documento que comprove que esse é real. Se não tivesse nada que comprovasse
que o Evangelho de Mateus for escrito por ele, ele não seria autêntico como a escrita de Mateus. Tá bom? Ponto. Assim como nós temos uma infinidade de evangelhos. Nós temos o Evangelho de Tomé, nós temos o Evangelho de Pedro, nós temos o Evangelho de Tiago, nós temos o Evangelho de Maria Madalena e assim sucessivamente. Por que não está nos livros sagrados? Por que não foi canonizado? Porque não são autênticos. Tá? Quando que não é autêntico? Por exemplo, quando tem falas aberrantes e não tem a assinatura de quem escreveu. Então ele não é autêntico. Tá bom? Depois, se vocês quiserem, vocês tiverem maturidade espiritual e intelectual, pesquise sobre os evangelhos apócrifos. Tá? Apócrifo porque era proibido de leitura, né? Quando foi formado a canonização, que é esses livros que nós temos hoje em mãos, os que não foram tidos como canônico, como sagrado, como inspirado, foi pela Igreja Católica no período, pelos bispos no período, proibidos de leitura. Tá bom? Então, vamos lá. Estamos continuando falando sobre a autenticidade, ou melhor, não sobre a autenticidade, mas sobre a autoria do livro de Mateus. Eu quero me ater à última frase do ponto autoria. Nos diz assim: tem-se afirmado que Mateus é, por excelência, o evangelho da igreja, escrito para instruir acerca de Jesus Cristo, o novo povo de Deus. Apresenta-se diante do leitor como um texto de estrutura basicamente didática. Então, o Evangelho de Mateus é um evangelho de ensinamento. Todos os evangelhos, além de contar a história de Jesus, eles servem como livros didáticos, livros para ensinamento, para instrução. Tá bom? Controvérsia sobre o autor, né? Os irmãos vão ter aí a apostila e vai fazer essa leitura. Citei aqui de novo, está citado aqui Papias, tá bom? Em que língua foi escrito o Evangelho de Mateus? Eu já falei na primeira aula sobre a introdução dos evangelhos, tá bom? E agora nós vamos falar sobre o perfil do autor. Na introdução da aula que eu já falei, o Mateus era judeu, né? Então, escreve claramente a sua comunidade, tá bom? Ele apresenta Jesus como rei, trazendo em pauta a questão do reino de Deus, tá? E no Evangelho de Mateus, Cristo é revelado. Eu quero ir aqui por último parágrafo do ponto Cristo revelado, tá? Mateus apresenta Jesus como o Salvador e Mestre da Igreja, a nova comunidade que é chamada a viver nova ética do reino dos céus. Jesus declara a Igreja como seu instrumento selecionado para cumprir os objetivos de Deus na terra. O Evangelho de Mateus pode ter servido como manual de ensino para a Igreja Antiga, incluindo a surpreendente Grande Comissão, que é a garantia da presença viva de Jesus. Tá bom? Então o Evangelho de Mateus, é um evangelho didático para a igreja. É um evangelho que aponta a ética do evangelho. A ética que Jesus quer para a sua igreja. E aonde está, irmãos? É importante nós conhecermos e sabermos aonde está. No capítulo de número 5 de Mateus. Aonde começa o Sermão dos Montes e termina no capítulo 7. Aquilo ali é uma ética de vida para aqueles que servem ao Senhor Jesus. Ensinamentos
verdadeiros, tá bom? E o interessante é que esses detalhes peculiares, profundamente a gente encontra só no Evangelho de Mateus, que é o maior livro entre os evangelhos no Novo Testamento. O Espírito Santo tem a sua atuação plena no Evangelho de Mateus, isso está claro, tá bom? A gente não precisa se debruçar sobre isso. Nós vamos tratar agora sobre o conteúdo do Evangelho de Mateus. Qual que era o conteúdo do Evangelho de Mateus? Primeiro, apresentar Jesus como Messias, o Rei prometido, tá? Segundo, manifestação da ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Terceiro, o conteúdo do livro de Mateus traz todo o sistema, como é que eu posso explicar isso aqui para os irmãos? Toda a ideia do que a igreja deve seguir ensinado pelo Senhor Jesus, tá? Quero ler o último parágrafo aqui, ó. Um traço característico desse primeiro livro, Evangelho, é a sua continuação e referência ao Antigo Testamento como objetivo de demonstrar que as Escrituras têm o seu pleno conhecimento em Jesus. Então, a quarta ideia sobre o conteúdo do Evangelho de Mateus é apresentar que Jesus não surgiu do nada, mas que é falado sobre ele no Antigo Testamento. Por exemplo, capítulo 63 do Evangelho, do livro de Isaías, vem falando sobre o servo sofredor. O capítulo 9 do livro de Isaías vem falando das características do menino que deveria nos nascer, né? E Mateus retrata estas questões, traz esse conteúdo no seu livro, tá? É de suma importância que vocês continuem essa leitura. Eles fazem citações abundantes sobre os profetas, a fala dos profetas a respeito de Jesus, né? E aqui, meus irmãos, nós terminamos a nossa aula sobre o Evangelho de Mateus, tá bom? Um grande abraço aos irmãos. Qualquer dúvida, os irmãos me perguntam. Qualquer coisa, manda mensagem tirando as suas dúvidas. Nós estamos aqui para responder a vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e a paz do Senhor.